Lindos! Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você está ouvindo, agora ao vivo, essa mensagem, paz de Cristo, seja sobre a sua vida. Espero que você já comece hoje o seu dia elevando os seus pensamentos ao Senhor e que Ele possa te revestir de graça, de força, de sabedoria para lidar com as questões que te aparecerem. Um bom dia já aqui para Valéria, um bom dia já para Milena. Valéria, Marcos, hoje, hein? Juntos aí na casa de vocês, nosso culto nos lares hoje, na casa de Valéria e de Marcos. Deus abençoe, Milena. Bom dia, querida, Deus abençoe. Lari! E aí, Lari, bom dia, como tá? Beijão para você, para Diego. Saudade de vocês. Beijo no coração. Hoje eu queria falar sobre dois conceitos importantes que não podem ser separados, arrancados um do outro, que é autoridade e obediência, né? Nós vivemos num mundo onde o exercício de autoridade e obediência é totalmente necessário para o bom convívio, para que as pessoas possam viver harmoniosamente. Tanto é que para isso que existem as formas de governo, para isso que existem as leis, as regras de convívio social. Tudo isso existe para que de alguma maneira alguma autoridade exista e que outros obedeçam a fim de que possam conviver em conjunto. Geralmente isso tudo é constituído de forma em que haja uma participação, né, da comunidade em geral e às vezes não, às vezes por uma imposição à força, enfim, isso acontece também em muitos lugares. Mas a grande verdade é que quando você vai às Escrituras, a palavra do Senhor, você vai ver que não há uma forma de você separar esses dois conceitos de autoridade e de obediência e conseguir ter um resultado que seja saudável, efetivo ou bom. Essas coisas só vão funcionar se estiverem caminhando em conjunto. O texto que eu acabei de colocar acima fala a respeito do Senhor Jesus. Fala de que como Jesus era um homem que exerceu autoridade, né? Lá em Mateus 28, 18, o Senhor Jesus diz assim: é-me dada toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Mas a gente sabe, e muitas pessoas reconheciam que Jesus realmente tinha autoridade, falava com autoridade quando ele pregava, quando ele anunciava o evangelho, quando ele falava as coisas, porque as pessoas, ao olharem para isso, viam que na própria vida dele, ele procurava ser exemplo daquilo, ou seja, ele estava sujeito à autoridade do Pai para poder exercer ou ser autoridade. A palavra de Jesus tem autoridade porque Jesus estava debaixo da autoridade do Pai, ou seja, somente o Pai tem realmente Oi, Nádia, bom dia, Deus abençoe. Somente o Pai tem realmente a autoridade última, porque é Ele quem dá a vida e tem poder para tirá-la, é Ele quem comanda e controla todas as coisas, foi Ele quem criou todo o universo, Ele que estabeleceu aquelas regras naturais, as leis da natureza, que a gente acaba indo descobrindo de tempos em tempos. Os homens vão descobrindo essas leis e vão percebendo o quanto elas são perfeitas e maravilhosas e se configuram juntamente para o bom funcionamento e andamento das coisas naturais. E o próprio Jesus, em um trecho próximo à crucificação, ele deixa isso muito expresso, quando ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse texto que eu deixei aí, Mateus 26, se não me engano, verso 39, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, a gente vê como o exercício de autoridade precisa estar ligado à obediência e como a obediência precisa estar ligada à autoridade. O que é que a gente pode ter de problemas quando esses dois conceitos são separados?
Quando você tem uma autoridade que não se submete a nada, nem ninguém, o que é que você vai ter? Você vai ter uma ditadura, você vai ter um autoritarismo, você vai ter uma pessoa que está exercendo em última instância ou se acha alguém que exerce em última instância um poder máximo. Isso não pode acontecer ou não deve acontecer em nenhuma estrutura, seja de nação, seja de família, seja de igreja, seja de condomínio, seja de cidade, o que for. Toda autoridade deve ter sobre ela uma outra autoridade. Isso é importantíssimo, né? Então, por exemplo, qualquer regime político que se arvore em ser autoridade máxima, ou seja, tirar das pessoas a autoridade, né? Tirar da nação, das pessoas a autoridade, esse regime ele passa a ser um regime ditatorial, né? Ele passa a ser um regime onde uns poucos vão exercer a autoridade, onde todos os outros vão ser obrigados a obedecer à força aquilo ali. Porque a implementação de rédeas, de censuras, de poderes extra que vão mantendo as pessoas amarradas e sem a possibilidade de se levantarem e defenderem também as suas próprias liberdades. Então, aí você tem a constituição de um poder ditatorial, seja lá de que esfera, ou de que dimensão, ou de que extremo seja, né? Você vai tirando das pessoas a possibilidade de decidir suas vidas e vai colocando sobre uma esfera governamental ou religiosa ou patriarcal ou familiar, sei lá, de qualquer jeito. Então, precisamos sim ter uma consciência de que toda autoridade precisa estar também sujeita à autoridade. As pessoas que vivem sem essa consciência, elas, de uma forma ou de outra, elas vão exercer o seu autoritarismo, até mesmo em forma de individualismo e de egocentrismo, né? Também o capacho é inadequado. O que é o capacho? O capacho é aquela estrutura onde a pessoa onde só existe obediência e não há exercício de autoridade. Então isso também é doentio. Tem muita gente que procura viver nessa esfera de capacho, né? De querer sempre ser alguém que é pau-mandado e obediente em tudo, mas que não exerce autoridade sobre nada, portanto não tem uma reflexão apropriada sobre a vida e nenhuma ação apropriada sobre a vida. Conviver geralmente com esse tipo de pessoas é muito cansativo, porque elas sempre deixam todas as decisões às custas dos outros, elas sempre deixam as questões a serem resolvidas, elas só pensam, muitas vezes é uma forma também individualista de viver, porque só pensam ali naquela sua esfera particular, individual, não estão pensando também nas outras pessoas, ou até naquilo que dentro da convivência social que seria propício para elas desenvolver. A grande questão é essa daí que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão nesse dia, né? Que Jesus exercia autoridade porque também estava debaixo de autoridade. Que eu e você precisamos também exercer autoridade em aspectos da nossa vida porque também estamos debaixo de obediência à autoridade. É óbvio, a palavra do Senhor nos ensina de que todo aquele que busca Deus deve viver debaixo da autoridade de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai trazer uma reflexão interessante lá em Gálatas. Ele diz assim, olha, se você anda debaixo da orientação do Espírito de Deus, já não há lei mais que possa te afligir ou te tocar. O que é que ele está falando? Que as leis dos homens são uma resposta alternativa para tentar forçar uma convivência mais ou menos harmonizada daquilo que deveria ser gerado unicamente pela presença e obediência do homem ao Espírito de Deus. Mas como todo homem, ninguém é tolo, né? Todo homem é pecador, mesmo aqueles que se dizem servos de Deus também têm suas falhas. Quem foi perfeito foi Jesus, mas todo homem é pecador, então ninguém está doido de entregar uma autoridade plena na mão de homem nenhum. Por quê?
Porque esse homem certamente vai ser corrompido pelo poder e pela autoridade. Então o que é que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, para o seu povo? Gente, o que eu quero que vocês vivam é que cada um de vocês esteja sujeito à autoridade do Espírito Santo, à autoridade da palavra, que deixa as coisas realmente disponíveis e prontas para que vocês vivam. Então, se a gente vive debaixo da influência do Espírito Santo, se a gente vive debaixo do poder do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai gerar um fruto pacífico dentro de nós, de amor, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio. E essas coisas todas, elas operam para o bem comum, elas operam para a boa convivência, elas operam para a boa estruturação da convivência entre as pessoas. Se todos realmente vivessem e fossem alcançados por isso, que a gente sabe que infelizmente não vai acontecer. Mas enquanto isso, enquanto não acontece, enquanto Jesus não volta para resgatar a sua igreja, enquanto o Senhor Jesus não volta e os reinos da terra sejam de uma vez por todas extinguidos e o reino do Senhor se estabeleça para sempre, a gente precisa viver aqui nesse mundo como exemplo, como uma referência, como um farol de referência. Quando eu falo nós, estou falando daqueles que já receberam Jesus como seu Salvador da sua vida, como referência para esse mundo hostil, rebelde, conflitante, onde cada um só está procurando seus próprios interesses, como o Tiago vai dizer. Sabe de onde é que vem? Sabe o que é que acontece com vocês? As brigas, as contendas, é porque vocês, quando vocês pedem as coisas e querem as coisas, vocês só querem elas para os seus próprios interesses. E essa é a grande verdade. Então, assim, a gente possa refletir nisso. Jesus, uma vez, estava passando no lugar e um homem veio a ele, um centurião, que era um homem que exercia autoridade no militarismo romano, né? Ele era um homem, o centurião, ele comandava 100 outros soldados. Então, aquele homem chega assim para Jesus e diz: Senhor, eu tenho um servo meu que está lá na minha casa, está muito mal, enfermo, e eu preciso que o Senhor opere na vida dele. E Jesus disse: não, eu vou lá contigo. Ele disse: não, Senhor, não precisa você ir lá comigo. Basta que você libere uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus olhou aquilo, achou aquela colocação dele diferente, e aquele homem continua expondo: olha, Jesus, eu sou homem sujeito à autoridade, e também tenho homens que respondem à minha voz de autoridade. Então eu sei que basta que o Senhor dê uma palavra agora e o meu servo lá vai ser curado, porque eu sei que tem coisas que estão debaixo da tua autoridade. Então basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E foi dito e feito. Jesus, vai lá. Jesus então olha para aquele homem e admira. Ele fala assim: nem em Israel encontrei tamanha fé, não vi ninguém ainda com essa fé, desse entendimento sobre a questão de exercício de autoridade e estar debaixo de autoridade. Meu irmão, minha irmã, talvez você é um marido que está passando por uma crise de identidade e está sem autoridade dentro da sua casa. Talvez você é uma mulher que está sem autoridade na vida dos seus filhos. Procure entender aonde é que você precisa começar a obedecer para que a sua autoridade seja restaurada. Talvez você é um líder, um professor, talvez você é um líder, um gerente, talvez você é um líder, um pastor, talvez você é um líder, sei lá, em algum lugar. Todos nós precisamos ter essa construção. Existe uma diferença de exercício de autoridade e autoritarismo, e a gente precisa viver a autoridade e obediência, sem autoritarismo e sem capachismo. É isso que a palavra do Senhor nos convida, e que Deus possa te abençoar. Quem sabe um dia a gente pode falar mais sobre isso. Que Deus abençoe seu dia e que o Senhor te ajude a ter equilíbrio em obedecer a autoridade e também exercer a autoridade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço aí para Marco Aurélio, todo mundo que chegou depois. Que Deus abençoe a todos.